Beleza. Bom, deu as 15 horas aí. Então, primeiro a gente vai apresentar, né? Toda quarta-feira agora a gente vai fazer uma nova série, né, de vídeos. Então, uma minissériezinha de vídeos que são bem importantes. E vai chamar aí nossa minissérie de analgesia sem analgésicos. Por quê, galera? A Bá, ela é físio, né? Então, ela tá aqui para corroborar com todas as nossas informações aí, nada melhor do que ela para falar sobre esse tema. Então, estou aqui com ela e a gente vai falar hoje sobre lombar. Então, só se apresentar um pouquinho, assim, por cima, para a galera entender como é o seu trabalho, há quanto tempo você trabalha já com isso. Perfeito, beleza? Muito bom. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Nath, pelo convite. Fiquei muito feliz quando ela chamou. Acho que é uma oportunidade grande da gente juntar as duas áreas, né, e levar informação para todos que têm interesse. E o assunto é muito interessante, né, de falar de analgesia. Eu trabalho já com CrossFit há 2 anos, né, eu faço alguns atendimentos na região de São Caetano, agora aqui em São Bernardo. Já sou fisioterapeuta formada há quase 7 anos. Então, assim, eu acho que eu me encontrei bastante nessa área, gosto bastante de movimento e eu acho que a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas aí para informar os alunos. Então, sejam bem-vindos. Isso aí. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ir mandando. A gente às vezes não vai conseguir responder exatamente na hora, mas vai mandando que a gente vai tirando as dúvidas aí, tá? É um tema que, né, vocês devem aproveitar bastante, porque nem sempre, né, não é todo box que tem um fisioterapeuta aí, que você possa, né, trocar essa ideia. Então, o ideal é exatamente isso, a gente trocar o máximo de informação que uma área, né, ajude a outra, certo? Então, o grande problema, né, o maior problema em tomar o analgésico. Então, por que o tema desse episódio, dos episódios são esses? Tomar o analgésico tem os seus prós e contras, né? Então, assim, não é que, tá bom, então não tem que tomar remédio nunca. Mas o que os nossos alunos têm que entender, e cabe a gente, né, tanto quanto fisioterapeuta, quanto profissional de educação física, é mostrar para o nosso aluno quando é para tomar, quando não é para tomar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o maior problema de tomar os analgésicos aí? Além do que a maioria das pessoas já conhece, né, em relação às alterações renais, cardíacas até, né, ou até mesmo gastrointestinais, o uso frequente de analgésicos, ele não é tão bom assim, né? Se a gente for pensar, dependendo da dor, talvez tenha ali uma necessidade, mas o mais importante, né, a gente pensar, se existe uma dor, a gente precisa buscar a causa dessa dor, né? E o analgésico não vai permitir isso, porque quando a gente toma, a dor normalmente alivia e a gente só segue a vida sem saber o que está acontecendo ao certo, né? Então, assim, comparado com o uso de analgésico e a gente descobrir a causa da dor, trabalhar em cima dela e fazer com que a pessoa tenha ganhos, né, para não ter mais essa dor, é muito mais indicado, tira o analgésico, faz ali uma avaliação com um profissional que te oriente, né, que faça tudo uma anamnese tudo muito realmente do que... Exato. Qual é a causa? Porque isso tudo, né, todos os analgésicos acabam servindo como paliativo. E, na verdade, vão acabar, em vez de te ajudando, vão acabar piorando, às vezes, a sua lesão, né? Porque você vai sobre o uso de analgésico, né? Seu aluno tá lá. Hoje sente dor, vai lá, toma. Aí amanhã sente dor, vai lá, toma. E o que ele tomou ontem já não vai ser suficiente hoje. E, né, porque ele acabou forçando, né? Então, por um tempo ficou anestesiado, vamos dizer, aquela musculatura. Sim. E aí depois, beleza, a hora que esfriou, começou a doer de novo. Ele vai lá e vai querer tomar mais. Então, a gente tem que instruir muitos nossos alunos com isso. Eu sinto que eles têm muita dificuldade em entender. Eu acho que isso, na nossa área, a gente tem que ter um cuidado de fazer o aluno entender o que é uma dor muscular e que é normal com atividade física e vai passar. O que é uma dor articular, né, e uma dor que já virou crônica, né, que de meses de lesão aí. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer o nosso aluno entender. Então, porque senão ele vai sentir uma dor, quando o aluno não sabe diferenciar, ele vai sentir uma dor muscular e vai tomar o
o analgésico. Sim, exato. Né? Então, ou até às vezes uma coisa mais forte, Uhum, né? Até sim. uma medicação mais forte. Uhum. Então, isso vai acabar prejudicando ele. Com certeza, né? Com certeza. Então, beleza, vamos aí pro próximo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, por enquanto ainda não. Beleza. Então, quais são os movimentos, né, no mundo da ginástica? Então, já que a gente se aprofunda um pouquinho mais pro lado da ginástica, que podem afetar mais a minha lombar, tá? Aqui a gente está focando bastante pro lado da lombar. Óbvio que a gente vai falar sobre cada tema em uma aula. Acho que alguém mandou alguma pergunta lá. Poderia dar dicas para uma disfunção sacroiliaca? Estou acordando torto e ficar assim por 2 horas. Tem alguma dica de exercícios? A gente vai falar um pouquinho de mobilidade depois, né? Que aí, pensando em sacroiliaca, envolve coluna lombar, quadril. Dá até pra gente dar algumas dicas hoje, né? De alguns exercícios de mobilidade que dá para fazer diariamente. Então, guarda a pergunta aí que a gente já vai falar sobre... a pergunta foi sobre passar algumas dicas sobre sacroiliaca, então algumas dores pontuais, assim. E aí, para ganhar mobilidade, enfim, algo que não seja tão paliativo quanto a medicação lá, que é o que a gente faz, né? O movimento, a gente tem que entender que o movimento é a cura da dor, né? Tem muito médico que ainda prega que, eu estou com dor, para, vai melhorar quando isso? É a mesma coisa de, não é tão simples as coisas como tipo, estou com sede, tome água. Não é assim, né? Então, óbvio, é muito fácil. Tenho medo de dirigir, então nunca sente num carro. E a questão da dor é que cada pessoa reage de um jeito, né? Sim. Com uma graduação de dor diferente. O que você comentou agora foi interessante, porque tem algumas técnicas de fisioterapia que são especificamente para usar o movimento para alívio da dor. Então, técnicas de preferência de movimento, se é para flexão, extensão, e aí na coluna a gente usa bastante, inclusive. Sim. Então, assim, gente, repouso, não. Não dá. Beleza, simplesmente está doendo, então não faz nada. Né? Isso é muito cômodo às vezes, eu tô falando pro médico, tá? Mas porque às vezes a gente tá cansado de escutar isso, né? Não tô falando que é todos os médicos, mas tem uma minoria sim que acha que usa isso, né? Eu faço crossfit e tô com dor na lombar. Para, tá bom, óbvio. Não faz crossfit. Parado não vai sentir dor mesmo, mas isso vai vir, né, conforme o tempo aí. Então, os movimentos que mais acarretam, podem afetar as dores na lombar, tá? Então, um deles é o box jump, que é o salto lá na caixa, certo? Então, salto na caixa, mas, nossa, Nath, então eu tenho dor na lombar, eu não posso saltar na caixa? Calma que eu vou explicar o porquê que o salto na caixa pode afetar essa dor. Não é que, então, já que pode afetar, eu não vou fazer. É o que eu tô falando do médico, né? Não faz sentido. Handstand walking, né? Então, handstand walk é um outro. Outro também é o handstand push-up e os movimentos de barra. Mas todos eles vão sim machucar a sua lombar ou acarretar alguma lesão na sua lombar se você não fizer da maneira correta, assim como qualquer outro movimento. E não digo nem movimento de atividade física em si. Estou falando atividade física de casa. Movimento do dia a dia, né? Movimento do dia a dia. Se você fizer um movimento brusco errado ou repetidamente errada, vai afetar uma lesão aí. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que evitar isso. Então, isso só vai acontecer se eu não observar alguns pontos que precisam ser observados aí. Certo? Então, cabe a nós, como profissionais de educação física, ter o olhar clínico para observar tipo, esses errinhos que nem sempre são tão pontuais assim. Tá? Aqui eu vou exagerar para vocês entenderem, mas nem sempre são tão gritantes. Então a gente tem que treinar o nosso olhar para isso, né? E também o lance de conhecer o nosso aluno. Então, eu conheço o aluno que eu tenho lá. Então esse aluno ele já tem uma fraqueza na lombar, ou ele já é encurtado de posterior. Então, alguns exercícios vão requerer um pouquinho mais de adaptação, um pouquinho mais de cuidado para ele fazer aí.
Com Alguma certeza. coisa acrescentar aí? Eu acho que você comentou do olhar dos coaches, né, dos professores, mas o aluno também precisa né, estar ciente ali das limitações, das dificuldades, né, o quanto que ele vai conseguir avançar em uma aula, ou em uma semana, um mês, e trabalhar em cima disso, e ter paciência também, né, porque essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Então, é global, né, o trabalho é global. Assim como o aluno, a gente tem que, como profissional, fazer o aluno ter a consciência de cada movimento, né? Porque às vezes tem muito aluno, eu tenho certeza que vocês têm aluno aí que você fala, trava o abdômen, e a pessoa faz assim, ó. Ou retrai o quadril, né? Ou, trava o abdômen, a pessoa estufa a barriga, né? Então, o aluno não tem esse controle. E o principal, né, nosso principal cinto aí, né, nosso principal campo de força está no trabalho de core. Se o aluno não sabe contrair o abdômen, não adianta, posso fazer 1 bilhão de correções no movimento dele. Se ele ainda não tem essa consciência corporal, provavelmente ele vai se machucar aí, se ele não fizer com muito cuidado, né, enfim. Exatamente. Então, a gente tem que observar aí no box jump o barulho na caixa. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, acho que dá para demonstrar aqui, né? Acho que sim. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Vou puxar. Que é o seu fio dá certinho. Estou com o microfone. Quer que eu seguro para você, Nath? Não, o fio? Beleza. Então, no box jump, a gente tem que pensar no seguinte. Se eu fizer o box jump com esse barulho aqui, ó. O que esse barulho está falando, né, na verdade? Esse barulho está mostrando a quantidade de impacto que está indo para as minhas articulações acima. Então, tanto para o meu tornozelo, para o meu joelho, para a lombar, para a estrutura total do meu corpo. Então, se o seu aluno está lá fazendo esse box jump com esse barulho na caixa, então o barulho é um sinal de alerta. Fulano, faz mais... Cai quase não fazendo barulho. Isso vai diminuir. O não fazer barulho significa que ele está amortecendo. Sim, né? Então, controlando mais, então, olha a diferença. O movimento. Você acha que minha articulação sofreu mais com o anterior ou com esse? Né? Então, o barulho na caixa não é só para... Nossa, barulho, não pode fazer barulho. Não é porque não pode fazer por conta do barulho, sim, por conta da lesão. Né? Se o seu aluno não tem lesão e está fazendo isso, possivelmente ele não sente dor. Ele pode te falar, não, mas não está me incomodando agora. Exato. Né? Não está incomodando agora, mas ao longo do tempo vai acabar incomodando. O handstand walking é quando a gente acaba sobrecarregando a lombar. Então, acho que todo mundo já viu um handstand walking, né, que é caminhar lá na parada, que a pessoa está arqueadona lá, né? Então, está com o pé quase tocando a cabeça. Então, o que acontece? Todo e qualquer movimento do CrossFit, óbvio, de outras atividades também, mas do CrossFit principalmente, a gente tem que tomar cuidado com, né, o centro do nosso corpo, com a nossa linha média. Então, a nossa linha média ela nunca pode alterar, tá? Ela tá aqui, ela vai estar aqui de cabeça para baixo, ela vai estar aqui quando eu estiver com o tronco inclinado. Eu nunca vou perder essa linha média. Se eu estou perdendo essa linha média, eu estou sobrecarregando a minha lombar ou alguma outra articulação. Nesse caso, a lombar e a cervical. Então, imagina, acho que dá para fazer aqui. Vou fazer o handstand e aí eu vou fazer bem arqueado. E aí tenta observar como que vai ficar a parte da minha lombar, certo? Então, percebe? A minha lombar, imagina, pensa assim, não vê a qualidade de fora. Vê as vértebras lá, como que elas vão estar. Elas vão estar todas, né, esmagando uma outra. E isso talvez não doa em 5 metros que eu faço, mas conforme o tempo for passando, isso vai doer. E a mesma coisa no handstand push-up. O handstand push-up, por exemplo, quando a pessoa, na hora de fazer a extensão, acaba fazendo essa hiperextensão aqui, acaba também trazendo uma lesão. Então, a gente tem que sempre priorizar a linha média. Então, na dúvida, corrija a linha média do seu aluno. Isso até no Level 1, que é o curso do CrossFit,
eles falam, né? A primeira coisa que você tem que corrigir no aluno é a linha média. Então, por exemplo, se meu aluno está fazendo um agachamento e ele está com o joelho lá para dentro, mas a linha média dele também está arredondada, o que eu tenho que corrigir primeiro? Né? Porque não adianta fazer tudo ao mesmo tempo, porque ele não vai conseguir corrigir. Primeiro a linha média, tá bom? Então, para qualquer movimento, inclusive para os ginásticos. Beleza? Já para os de pendurar, né, que é o que a gente falou, né, de keeping, os movimentos de keeping também é a mesma coisa. Então, se eu uso um movimento sobrecarregando as costas, né, a parte da lombar, e não tenho mobilidade lá de torácica, provavelmente eu vá compensar mais ainda pela lombar. Com certeza. Então, por isso a importância lá de um hollow bem feito, de um arch bem feito, para conseguir ter domínio disso e ter consciência das mobilidades que eu preciso ganhar aí. Beleza? Com certeza. Alguma coisa aí para acrescentar? Eu acho que às vezes as pessoas ficam com algumas dúvidas se a pessoa tem uma postura estática, digamos, um aumento da lordose lombar, né? Então a pessoa parada, ela já tem aquele aumento. Aí você pensa, o que eu faço? O que eu faço com isso? Você vai trabalhar dentro desse aumento de lordose ou você vai tentar trazê-la para o neutro, né? Que é a curva fisiológica, buscando sempre manter essa curva durante os movimentos. Claro, vai buscar o máximo que conseguir. Tem alunos que têm bastante dificuldade, né, de conseguir chegar até o neutro, mas você vai dando alguns estímulos, alguns toques e aos poucos vai conseguindo, Sim, né? Isso é o mais importante. Fazendo o trabalho de fortalecimento de abdômen, principalmente, né? Então, a gente tem que pensar, a gente é formado em educação física ou está se formando, ou fisioterapeutas, a gente tem que pensar sempre qual que é o ideal. Óbvio que cada corpo é um corpo, não tem como eu chegar e moldar aquele corpo como se fosse perfeito, mas eu tenho, aquilo que eu falo, feito vai ser sempre melhor do que perfeito. Como assim, Nath? Perfeito não é o ideal? Sim, só que o perfeito não existe. Né? Sim, com certeza. Dificilmente você vai chegar para ter um aluno que vai entrar no seu box e ele vai ser perfeito. Ele vai ter toda a mobilidade que ele precisa, ele vai ter o controle articular que ele precisa, ele vai ter o corpo perfeito, sem nenhuma, né, compensação no corpo. Então, o perfeito não existe. Então, a gente tem que pegar o que ele tem e melhorar ao máximo que a gente conseguir, né? Com Beleza. certeza. Então, aqui a gente vai falar agora como prevenir, né? Então, já que a gente está falando de não tomar os analgésicos é uma coisa para você, é o pós, né? E nem deveria ser tão usado quanto é. Sim. Né? Mas, então, a melhor coisa para não ter, né, que tomar é prevenção. Primeira coisa, a gente tem que pensar numa prevenção. Depois que já está, vai ser muito mais difícil. Sim. Tá? Então, faz o trabalho mais fácil, né? Assim, mais fácil que eu digo, para não ter que voltar atrás, né? Às vezes a gente passa a carroça na frente dos bois e aí depois vai ter que voltar. Mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado com que o processo é sempre prevenção primeiro, né? Vai dar muito menos trabalho nesse sentido, óbvio. Dá trabalho ter que ficar passando alongamento para o seu aluno, cobrando alongamento do seu aluno. Eles não gostam. Eles não gostam, né? Mas eles não gostam porque eles não enxergam o benefício que isso vai fazer para eles. Cabe a nós falar quais são os benefícios e mostrar dia a dia quais são os ganhos, isso vai melhorar, né? Sabe? Porque se a gente... a mesma coisa de falar assim, Natália, mas correr é ótimo. Tá bom, eu não gosto de correr. Mas se você mostrar para mim que realmente a corrida vai ajudar, aí sim, né? Faz um sentido por que eu tô fazendo aquilo. Então, os modos de como prevenção, e aí quem perguntou, né, da parte lá do sacroiliaco, a gente vai começar agora. De mobilidade, né? Então, primeira coisa, a liberação miofascial. Então, explica um pouquinho como que é a liberação miofascial, como fazer, como não fazer, enfim. A técnica de liberação, ela pode ser tanto passiva como ativa, né? Eu, por exemplo, uso bastante, que a gente chama de recover, né? Então, a pessoa vem, ela tá com aquela dor muscular pós-treino. É importante a gente pontuar e voltar no que você falou lá no começo, né? Onde é essa dor? Como é que tá essa dor? Se ela é muscular mesmo? Porque se ela for articular, talvez a liberação não seja o suficiente, só a liberação. Aí a gente tem que entrar com o trabalho de mobilidade, né? De ativações, enfim. Sim.
Mas se for puramente muscular, putz, usei muito, cansei aquele músculo, fadiguei e tudo, a liberação funciona muito, tá? Tanto para o aluno fazer sozinho, pode ser com rolinho, bolinha, né? Cada um usando a sua melhor técnica, né? O que tem no dia a dia. E a liberação passiva também, né? Porque aí você consegue ter uma grande extensão ali de usar mesmo aquela técnica. O aluno relaxa bastante, né? E isso acelera o processo de recuperação muscular. Então, você vê aquele aluno que treina todos os dias, se ele pegar um dia da semana para fazer a liberação, putz, já vai ajudar muito, né? Porque muitas vezes sempre tem uma região que fica mais dolorida, né? Sim, e a gente tem que pensar que a liberação miofascial é exatamente para aquela dor que ainda é muscular não virar uma coisa articular. Exato, né? Exato. Com então, certeza. por isso é tão importante. Às vezes a pessoa não dá tanta importância, mas aí depois só vai ligar a hora que estiver lá na articulação. Tratar do músculo é infinitamente mais fácil do que tratar da articulação. Com certeza, porque depois que vai para tendões, ligamentos e aí chega na articulação é muito mais difícil. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil, né? Sim. Então, é algo legal pra gente, às vezes, indicar pro aluno, ó, chega em casa, faz uma liberação com rolinho, com bolinha, né? Vale a pena. A fazerem, né? Tipo, exato. Ensinar, porque às vezes também ele vê a pessoa fazendo e aí faz, e aí acaba passando em cima de articulação. Ou uma pressão muito leve, que aí também não vai liberar uma massagem, nada, né? É isso que as pessoas têm que entender. Tem muita gente que faz liberação e tem gente que faz não liberação, faz massagem. Sim, né? Que é muito mais acaba fazendo uma massagem, ou também tem uma força excessiva e acaba, em vez de ajudando a musculatura, acaba... O músculo responde de forma contrária, às vezes, também, né? Ele acaba contraindo um pouquinho mais. Exatamente. Então, beleza, essa é a parte aí da liberação miofascial. Aí, a parte de trabalhar mobilidade sempre dinâmica antes do treino. Então, por que, Nath, sempre dinâmica? Porque a gente tem que procurar aquecer as nossas articulações, os nossos ligamentos, enfim. Mostrar para o corpo que realmente, agora nós vamos fazer uma atividade física. Tá? Às vezes eu vejo aluno, né, que ele chega antes, ele gosta de alongar. Ótimo, maravilhoso. O aluno está fazendo alguma coisa. O aluno que gosta de alongar, fala, nossa, que bom, né? Pelo menos está se importando com alguma coisa. Só que aí você olha o aluno está lá, né? Tipo, fazendo... Quase 1 minuto no alongamento. 1 minuto lá no alongamento, parado conversando no celular, né? E tudo bem, não é o pior dos cenários, mas às vezes ele está fazendo aquele porque é aqueles que eles conhecem. Sim. Então é importante a gente falar sempre para os nossos alunos que antes do treino é importante que tenha um alongamento dinâmico, né? Então, não tem nenhum problema em fazer isso, mas seria melhor aproveitado se fosse um alongamento dinâmico. Então, em vez de ficar lá parado, estático numa posição, sempre fazer mobilidades mais dinâmicas. Até a amplitude final, né? E voltando, mas... E é bem gostoso de fazer, na verdade, né? Pra você... Então, é isso que eu falo. Se eles entenderem o prazer que isso vai dando, né? E os benefícios que isso vão dando, tenho certeza que a maioria dos nossos alunos vão começar a fazer. Só que se eles não entenderem, né, realmente a importância disso, vai acabar mais difícil, né? Ficando mais difícil, exatamente. Então, depois, a ativação muscular. Ativação que a gente tem que deixar os nossos músculos, né? Então, assim, já falei isso algumas vezes para vocês, sobre mobilidade e ativação, né? E estabilização. Então, para ficar mais fácil, eu faço dessa forma, que é sempre uma articulação sim ou não. Se eu tiver alguma coisa errada, pode me falar. Tá? Eu sempre procuro ir falando mobilidade, né? Aí, na próxima articulação, a gente pensa que precisa de estabilidade. Beleza, então a estabilidade, a próxima articulação, a gente precisa de mobilidade. A cintura escapular, estabilidade. Então a gente vai sempre pensando uma articulação sim, uma não. Então, pensando nesse caso, a nossa lombar precisa do quê? Né? Então, pensando nessa mesma progressão, a gente tem que pensar que ela precisa, né, de uma mobilidade. Mas assim, aí as pessoas falam, tá bom, então... eu não devo fazer ativação. A ativação é diferente do que a gente está falando de mobilidade geral, né? Assim, óbvio, o meu cotovelo ele também precisa de mobilidade, não precisa só de estabilidade, certo? A gente tem que pensar nessas duas vertentes e que elas fiquem 50-50. Exatamente. Né? Não posso ter nem muito flexível, que nem, por exemplo, eu
Eu sou muito flexível, mas isso é uma patologia. Eu tenho frouxidão ligamentar. Então, todos os meus ligamentos, eles são frouxos demais. E isso é uma coisa ruim, né? Na ginástica eu tive que trabalhar muita estabilização para conseguir controlar, porque senão eu tinha me estourado inteiro. E não tem nenhum tipo de lesão, né? Com certeza. Entendeu? Então, é aí que a gente tem que se preocupar. Entender o aluno, né? Entender Isso. qual que é o perfil, como é que o corpo dele se comporta, para trabalhar em cima das necessidades. Sim, né? sim. Então, a parte de ativação, eu falo ativação geral mesmo, assim, né? Então, ter o controle de tronco. Muitos alunos têm a dificuldade de sentar em 90 graus, que deveria ser o mínimo. O mínimo de uma pessoa... que é ativa. Mesmo uma pessoa existir e viver, ela deveria conseguir sentar tudo, 90 né? graus. Com certeza. Né? Só que isso a gente vai perdendo, porque né, assim, os móveis foram se adaptando para ficar cada vez mais confortáveis sem muito esforço. Sem muito esforço. Né? Então, por isso que a gente vai perdendo. A gente fica muito mais tempo, principalmente para quem trabalha sentado aí, né, na frente do computador, do que se movimentando hoje em dia. A gente não vai pro chão, né? Diferente dos nossos avós que ficavam lá por horas fazendo, né, colhendo Trabalho alguma manual. árvore, plantando alguma árvore, alguma coisa assim, né, colhendo algum fruto, enfim. Então é isso que a gente tem que pensar aí também. Beleza, então eu falei da ativação muscular, fortalecimento de core, sim, que é o que a gente estava falando sem lá, dúvida. de passar os fortalecimentos, para quem, né, eu já passei algumas aulas também, tá aí salva no YouTube para quem precisar, fortalecimento de core para iniciantes, para avançados, aí que a gente vai trabalhando um pouco disso também. E a mobilidade estática depois do treino. Sim, né? Então, já é uma outra forma de trabalhar, né? Fazer um alongamento, só que aí realmente estático, certo? Então, é importante fazer os dois, só que tem que saber quando, né? Sim. Não adianta só fazer jogado por aí. Acho que teve só aquele da sacroiliaca, né? Sim. Que ele comentou algo pontual. Já que ele falou de sacroiliaca, Nath, você falando do core, né? Tem a questão muito do glúteo também envolvida, né? Às vezes a gente pega algumas pessoas que elas são fracas mesmo de glúteo e elas não conseguem perceber a ativação de glúteo. Exatamente. Não é? Então, assim, a pessoa até às vezes tem uma noção de abdômen e tal, de postura, mas aí você fala ativa o glúteo, a pessoa fica, como? Como que eu ativo? Tipo, tá ativado. Exato. Exato. Às vezes eu pego aqui, ó, vai, aperta o glúteo. Mas e não acontece. Mas tá contraído. Não, contrai o glúteo. Tô vendo, não tá contraído. Contrai. A pessoa não tem noção da força que faz. O nosso aluno não tem noção realmente do corpo, né? Assim, então, é aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa trava o abdômen, esquece do glúteo. Trava o glúteo, esquece do abdômen. E são os dois trabalhando em conjunto, né? A estabilização anterior-posterior, né? Que tá sempre junto. Sempre junto. Então a gente falou de como tratar, né, sem se medicar. A gente falou sobre toda essa parte de alongamento, fortalecimento, liberação, enfim. E aí tem a outra parte, né, que seria o nosso repouso ativo, né? Então, como a gente falou, o ideal não é ficar parado, mas, por exemplo, estou com uma lesão na lombar ou com uma dor na lombar, não é uma lesão ainda muito grave, mas estou com uma dor na lombar. E o que eu devo fazer? Mas está doendo assim num grau que dói sentado, dói para fazer alguma atividade física, o que eu devo fazer, né? Então, eu gosto de falar bastante, comentar com os alunos. A gente precisa encontrar estratégias que você possa usar no dia a dia. Então não adianta você ter que ir lá numa sessão de fisioterapia todos os dias, 1 hora. Não, sozinho você precisa lidar com aquela dor, né? Quando a gente fala de dor, envolve muita coisa, né, parte emocional, tudo mais, mas pensando na parte mais física, né, e mais prática aqui pra gente falar, tem exercícios, movimentos que a gente pode fazer sentado trabalhando, tem estratégias que a gente pode usar também sentado, para usar algum apoio melhor lá na coluna lombar, as pessoas que normalmente ficam períodos prolongados sentados, né, trabalhando, a postura normalmente fica ruim, né, não fica tão boa assim, a gente consegue adaptar. É o que a Nath falou, não existe postura perfeita, mas existe a postura que a gente precisa buscar com o mínimo de gasto energético possível, né, e que seja confortável.
Então, tem diversas estratégias, né? Depois até se... Então, por exemplo, a gente pode pensar, movimento, eu tô lá no meu escritório. Vamos Isso, colocar, exato. Beleza. Sentado. Tô lá no meu escritório, sentada lá na minha cadeira. Né? E aí você pode usar a mobilidade como se fosse o gato, né? O decat que a gente faz bastante, mas sentado, né? Então sempre o apoio total lá dos pés. E aí a gente vai arredondar, né? Flexionar a coluna e estender. Isso pegando desde lá da lombar até a cervical. Isso. E quando a gente associa com a respiração também fica mais fácil de fazer. Aí a gente pode até estender um pouquinho mais, Nath, olhando mais lá para cima. Isso, que aí já usa também a cervical, né? As pessoas que normalmente têm queixas na lombar têm bastante alteração de mobilidade cervical também, principalmente para extensão, porque a gente quase não faz extensão da cervical, né? Tudo é para flexão. Tudo é aqui, né? Isso. E a lombar, celular, exatamente. E a lombar também, né? A gente quase não estende. Não tem nada que a gente faça no dia a dia a não ser nos treinos, né? Sim. Mas assim, então a gente precisa usar de movimento, né? De novo, tira o analgésico, põe em movimento, né? E não vai acontecer da noite para o dia, né? A dor não vai passar. Não é uma coisa que, ainda mais se já se tornou crônica. Sim. Né? A gente sempre tem que pensar assim, equilíbrio. Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas sentado, certo? Mas beleza, eu treino, Nath. Tá bom, você treina 1 hora no dia. Então, você tá com um déficit ainda de 7 horas, se você for pensar à risca. Sim. Fora o resto das outras suas atividades, que também provavelmente... senta lá no sofá tudo torto, senta no né? carro, Senta né? no carro. Fica quase 3 horas dirigindo. No trânsito, enfim. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que tentar entrar no equilíbrio. Eu tenho uma aluna que ela tem já uma lesão na lombar há muito tempo, né? Desde a época que ela fazia atividade física mais intensa. E ela falou, Natália, eu só consegui parar de sentir dor na minha lombar, né? Porque ela tem, na verdade, um problema de hérnia já. Ela falou, só parei de sentir dor na lombar quando de 1 em 1 hora eu parava e fazia, 5 alongamentos que eu passei para ela fazer no escritório. Então, de 1 em 1 hora, eu falava, coloca o celular para despertar. Exato. Colocava o celular para despertar. Faz o alongamento, 30 segundos para um lado, 30 segundos para o outro. 5 movimentos em 5 minutos de atividade física que ela fazia. Aí eu falava, depois que terminou tudo isso, vai, anda, pega um copo de água e volta para sua mesa. Então imagina, das 8 horas, se ela conseguir cada 5 minutos a cada 1 hora, né, a gente já começa a equilibrar um pouquinho mais. Porque o nosso corpo ele precisa de mudança de estímulo, né? Não adianta você ficar ali sempre naquele estímulo e que muitas vezes é doloroso, né? Então precisa mudar, precisa fazer algo em relação a isso. Acho que alguém mandou aqui alguma coisa. Alunos que sentem dores lombares executando push-up, falta força no core? Sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Vou até demonstrar aqui, não sei se vou abaixar um pouquinho o celular, fica mais fácil. Então, a pergunta aí, né, que no push-up, então, a pessoa confunde muito o não poder relaxar no chão e não poder encostar nem joelho, nem quadril lá no chão, com fazer uma hiperlordose lá, né? Então, uma hiperextensão. Então, o certo não é ficar aqui, ó. Porque aí o cara encosta o peito, não encosta o quadril e eleva. Só que aí, ó a curvatura que tá na minha lombar. Ter esse controle aqui, ó. Percebe? Buscando isso neutro, né? Que a minha não fica totalmente neutra, porque eu tenho hiperlordose. Então, não fica totalmente neutra, mas olha a diferença entre aquele e esse. Então, uma coisa que vai ajudar bastante o seu aluno é fazer ele entender que ele tem que aproximar sempre, para fazer o push-up lá, a costela da crista ilíaca. Então, fazer esse movimento aqui, certo? E é natural ele querer fazer esse, sempre. Né? Então, sempre pensar principalmente se ele já tem predisposição a ter o tronco, né, mais aberto, assim. Então, a gente tem que pensar em trazer um pouquinho mais isso, beleza? É muito comum quando faz com o joelho apoiado, né? Isso. Aí a pessoa leva só o quadril. Aí assim, né? Exatamente. Aí deixa o quadril lá em cima e volta.
A gente tem que tomar cuidado exatamente com isso. A gente já tem que corrigir desde a fase do joelho lá. Fazer essa... E se o seu aluno não entender, fala para ele fazer o gato lá do cat cow. Então fala para ele fazer o gato e fazer uma flexão com o gato. Sem pensar em abrir o peito. Ah, mas desse jeito ele não consegue encostar o peito no chão. Tudo bem. Vamos executar o movimento, né? Vamos lapidar o movimento dessa forma e depois a gente vai aumentando um pouquinho a amplitude de movimento dele. Com certeza. E para a gente fechar aí, a gente tem também o lance já que a gente não vai se medicar mais, né? Não vai medicar os nossos alunos e não vai aconselhar que eles se mediquem. Tem o lance das compressas, né? Assim. E tem muito conflito, às vezes. As pessoas se confundem muito sobre esse lance de compressa. Então, quando que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Por quanto tempo? E qual, né? Se é quente ou frio. Né? Então, muita gente fala, eu faço uma compressa, mas faz quente ou faz frio? Aí, às vezes, a pessoa fala, sei lá, falo frio. Nossa, mas frio não vai ser pior? Sabe assim? Tá frio, né? Tá mas tá frio. Vou fazer a compressa fria. Entendeu? E até, às vezes, não no caso da lombar, né? Pelo menos é o que eu penso, não sei se eu tô errada, mas até às vezes o choque térmico, né? Que também para algumas articulações, às vezes a gente usa o choque térmico e a pessoa não tem noção de que vai ser tão bom assim, né? Às vezes tá acostumado com um choque térmico que não pode ter, né? Que a avó fala que, imagina, vai sair na friagem. Então, tá com o corpo quente, vai sair na friagem. Então, é importante a gente entender dessa forma que a Bá vai passar, já vai dar uma boa clareza, assim. Junto com o que eu falei da liberação, né, que é a recuperação muscular, o relaxamento, a compressa quente, ela ajuda muito, né, nesse relaxamento muscular. Mas é aquela história também, né? Eu vou fazer bolo de água quente até o resto da minha vida? Não, porque não é para sentir essa dor até o resto da vida, né? A gente tem a dor muscular pós-treino, que fica ali por uns dias, pelo menos por uns 2, 3 dias, né? E, gente, depois disso não é mais para ter, não é uma dor que tem que estar ali frequente, né? Se tá, tem alguma coisa errada. Quando a gente fala de gelo, né, na região lombar, em caso de trauma, né? Então, assim, teve, sei lá, uma queda ou alguma batida, né, na região, algum trauma direto, o gelo normalmente né, funciona, porque é analgésico, anti-inflamatório. Mas, assim, em casos de dor muscular mesmo, de uso, né, de sobrecarga muscular em algum sentido, a compressa quente sempre vai melhor, né? Então as pessoas respondem muito bem a isso. Agora, quando a gente fala de articulação, né, uma dor articular, ombro, joelho, enfim, o gelo sempre responde muito bem, mas ainda tem as suas exceções. Então, você percebe o quanto é importante a gente saber disso para a gente falar para o nosso aluno? Sim. Porque, pensa, a gente falou lá no começo, que o nosso aluno não sabe identificar o que é uma dor muscular de uma dor articular. Como que ele vai saber se a compressa é gelada ou não? Certo? Então, por exemplo, você vira para o seu aluno e fala, sei lá, ele vem reclamando de dor no ombro. Aí você fala, né, nós como programadores, porque teve muito exercício de ombro, teve muito balanço na barra, enfim, ou algo do tipo, por isso que você está com essa dor. Mas ainda está incomodando, volta no outro dia falando que está incomodando. Beleza, você vai achar que é uma dor muscular, certo? Você vai fazer lá alguns testes e vai ver uma dor muscular. Porque ele não vai saber falar para você se é uma dor articular. E às vezes é uma dor que está espalhada, né? E nem sempre, né? É o que a gente estava falando. Na maioria das vezes, a dor lombar, o problema não está na lombar. Sim, sim. Né? Isso não é uma coisa da lombar, é uma coisa ampla, né? Mas assim, geralmente, estou com dor na lombar. Não é o problema na lombar na maioria das vezes. A maioria das vezes pode ser falta de fortalecimento de abdômen ou encurtamento de posterior. Então, é importante a gente fazer, a Bá, ela aplica também os testes que eu já passei alguns aqui para vocês, que é da FMS. Então, é importante a gente identificar onde que está faltando alguma coisa que a lombar porque aí tá bom. Beleza, meu aluno chega falando que está com dor na lombar. Aí a gente não vai falar mais para ele tomar os analgésicos, vai incentivar ele não tomar. Beleza, não, é muscular, passa a bolsa de água quente lá. Beleza, passou 3 dias e ele continua com a dor. Mas ele fez o movimento certo. Beleza, às vezes pode ser que ele tenha feito o movimento certo mesmo. Mas será que ele fez o movimento certo e
musculatura acabou compensando alguma coisa que está faltando. Exato. Entendeu? Então, assim, bem provável, né, que, por exemplo, vamos supor, um dia de deadlift, eu costumo falar para meus alunos, isso já ajuda eles a identificarem o que é uma dor, né? Uma dor de movimento errado, vamos dizer assim, de uma dor de sobrecarga que não precisava, de compensação. Deadlift, o seu aluno ele tem que sentir 80% posterior e glúteo, né? E lombar, ele tem que sentir no máximo 20%. Por quê? Trabalhou a musculatura lá da lombar. Mas não tem que estar 90%, 80% lombar e nada quase posterior. Certo? Então é coisa, né, mínima. Então aqui, ó. Se o meu aluno, ele não consegue fazer o movimento de rotação de quadril, tá vendo? É sutil, ó. É muita coisa, muito pouquinho. Parece que eu tô na posição certa lá, ó. Mas se eu consigo ficar ainda melhor, minhas costas vão ficar melhorzinho e quem tá trabalhando é meu posterior, certo? Agora, se eu tô aqui, ó, provavelmente a minha lombar vai sofrer um pouquinho mais. Então, se o aluno tá com o posterior encurtado lá, provavelmente ele vai fazer essa rotação aí de quadril e aí provavelmente vai sentir dor na lombar no outro dia. Então, nesse caso, o que eu faço, Nath? Ou trabalha com pouquíssima carga, só com a barra e vai corrigindo a postura dele. Ou, por exemplo, isso acontece, eu faço muito para alunos que são mais bem altos, assim, sabe? Quando tem a perna bem comprida, né? Então, provavelmente, pessoas que têm a perna muito comprida normalmente têm o posterior encurtado. São raras exceções que não são, né? O que eu faço? Eu encurto o caminho para ele. Por exemplo, eu, Natália, de 1,63, eu percorro cerca, de, sei lá, 40 centímetros com a barra. Eu tento fazer uma altura para que ele percorra só isso também. Porque aí ele vai corrigindo a postura e vai criando força naquilo. Ele vai fazer o deadlift assim pro resto da vida? Não. Aí aos poucos eu vou vai ganhando controle e trabalhando mobilidade junto com isso. Com certeza. Né? Então, galera, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Agora, se vocês tiverem aí alguma dúvida aí que vocês queiram passar, tirar aí alguma coisa, a gente vai ficar aí mais 2 minutinhos, beleza? Então, vou falar para a Bá fazer o teste comigo de, por exemplo, né, uma das razões quando, lá, pelo protocolo do FMS, que você consegue identificar que falta de mobilidade nisso, ou esse exercício daqui, é geralmente para quando a pessoa vai ter uma lesão na lombar lá, se ela não cuidar, quais são, mais ou menos? Então, o que eu vejo, na verdade, eu começo, né, pelo agachamento simples, né, porque ali a gente já tem uma ideia do quanto de mobilidade, de tornozelo, joelho, quadril, e como que a lombar se comporta referente a isso, porque à medida que ou o tronco inclina muito, ou perde lá a lombar, começa o encaixe de quadril lá no final. Tudo isso a gente tem que ficar muito esperto e entender ali a dinâmica do que está faltando, né? Sim. Normalmente falta mobilidade de tornozelo. É algo assim muito gritante, muito acentuado. Mas dentro disso... Principalmente em homem, né? Acho que principalmente, mas tem uma... Sim, o que acontece? Depende, né? Porque tem muita mulher que usa salto também. Sim, acaba dificultando. Mas além disso, né? Além da mobilidade, que às vezes a gente testa a mobilidade passiva, faz o teste lá de tornozelo, tá tudo bem. E aí, quando você começa a dar alguns estímulos para a pessoa realmente pensar na postura, o que a gente estava falando agora. Outro dia eu estava com uma aluna aqui, a hora que eu falei para ela, tenta só trazer um pouquinho mais o tronco e pensar um pouco mais nessa postura, né, da coluna lombar, do quadril, ela já se endireitou, né, já ficou tudo certo, estava tudo muito, muito simples. Isso porque ela tinha uma consciência boa. Exato. Ela só não estava pensando naquilo estava só deixando fluir e chegando no final da amplitude do agachamento com a... É que, por exemplo, eu vejo isso muita gente fazendo, tá? Assim, agacha na sua máxima amplitude. Beleza. Olha aqui, ó. A máxima amplitude da Natália. Se eu escutar isso, né? Assim, se eu for um aluno que cheguei lá e... agacha o máximo que você conseguir. Tá bem encaixado, né? Beleza, o máximo que eu consigo é isso.
Então a gente tem que tomar cuidado também com como a gente fala, sabe? Então, agacha o máximo que você conseguir. Beleza, eu agachei o máximo que eu consegui. Então, relaxada, né? Assim. Relaxada. Eu costumo falar para os meus alunos uma coisa que ajuda muito eles a entenderem. Tudo que aonde a gente estiver, isso desde na cadeira do trabalho, até no agachamento, ou pegando a posição lá da barra, de saída da barra, a gente nunca pode estar relaxado. Se a gente está aguentando ficar naquela posição ali mais do que 30 segundos, é porque a gente está muito confortável e a nossa musculatura não está trabalhando. Exato. E pelo contrário. Então, por exemplo, aqui eu ficaria conversando 10 minutos, pelo menos. Tá? Então, agora já aqui, ó. Aí já é outra história, né? Eu ficaria no máximo aí 1 minuto e, nossa, a perna ia sair que parecia que eu fiz um Murphy. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, tem sempre a musculatura um pouco mais... Trabalhando um pouquinho mais a musculatura. Acho que falaram alguma coisa aqui, pra gente fechar. Acho que foi esse último, né? Um exemplo de fortalecimento para alunos com hérnia de disco. Boa. Tem bastante. Vamos lá. Vou responder a da Raquel. O que a gente precisa pensar em relação à hérnia, na verdade, que muitas vezes a pessoa tem um movimento de preferência, né? Que eu tinha comentado com você. Depende muito de qual gravidade, né, da hérnia, ou em qual momento que está, se está no período de agudização, se está mais crônico. Mas muitas vezes o aluno, né, o paciente, ele relata se ele prefere flexão ou extensão, se tem mais facilidade. Você pode trabalhar com os dois, ou você pode entrar com um movimento de posição neutra. A prancha é excelente, porque você está trabalhando ali a ativação de vários grupos musculares, ativação da parte abdominal. E aí eu gosto da prancha porque você consegue colocar o aluno na posição neutra, né? Então, assim, Sim. É o que a gente falou anteriormente. Precisa de mobilidade? Precisa, mas a estabilidade, ela é muito importante. E as pessoas também que têm a hérnia de disco, não existe nenhuma receita de bolo, né, de falar, a hérnia está aqui instalada, o que eu faço agora? Gente, faz o que vocês já fariam com pessoas normais. A questão é, ela tem sintoma? Ela tem irradiação para o membro inferior? Ou não, ela está estabilizada, tá bem? E tem muito movimento também. Então, assim, ó, por exemplo, eu tenho uma aluna que dela nem é hérnia ainda é uma protusãozinha, mas é batata. É ela fazer good morning, ela começa a sentir. Ela reclama de dor. Ela fica uns 3 dias sentindo irradiar e sentindo uma coisa como se fosse uma dor de ciático, né, assim. Então, a gente já sabe que aquele movimento em específico... tá bom, ela vai ter que parar de fazer aquele movimento? Primeiro, a alternativa que a gente encontrou é fazer com PVC e fazer isometria. Bem concentrado. Isométrico. Então, ela descia, em vez dela fazer 10 movimentos, que às vezes é nesse percurso de fazer que ela perde a postura, enfim, ou que a musculatura compensa, ela vai fazer o estático. Então, ela vai ficar 30 segundos lá em vez de ficar fazendo. Sim. Naturalmente, ela já vai trabalhar um pouquinho mais, entendeu? Tipo, sempre tentar fazer o movimento, mesmo que seja sem carga, mesmo que seja mais adaptado, ou isometria, que é uma coisa que vai ajudar bastante. Sim. E de acordo com a tolerância do aluno, né? Sim. Que você está falando agora. Ela faz, ela sente dor. Você vai ficar repetindo? Não, né? Não vai ficar repetindo. Busca um outro movimento. Um Superman, ou algo... Entendeu? Ela não pode simplesmente parar de fazer o movimento. Né? Mas porque... todo e qualquer movimento que o corpo humano é capaz de fazer é porque ele não é prejudicial. Sim, exato. Né? Se ele fosse prejudicial, o nosso corpo é inteligente o suficiente para, por exemplo, por que meu cotovelo não estende mais do que isso? Porque se ele estender mais que isso, vai ter um bloqueio articular muito maior e aí vai causar uma lesão. Então, se o meu corpo ele não faz mais do que isso e eu forçar mais do que isso, vai doer, vai virar uma lesão. Agora, se ele faz até aqui, é porque é aqui que tem que ser, eu tenho que fazer. Eu tenho que alcançar isso. Assim como tem gente que não consegue, né, fazer a extensão, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que buscar aquilo lá, mas dentro da possibilidade. Não dá para eu forçar. Sim, exatamente. Né? Então, acho que é isso. Basicamente isso. Então, as pranchas, né, como ela falou... não tem segredo, receita né? de bolo, né, sentir assim. Como que o aluno tá naquele momento. E você, na verdade... tem pessoas que variam, né? Tem momentos que preferem a extensão, depois preferem a flexão, e aí a gente vai trabalhando em cima disso.
Mas normalmente movimentos que trabalham com a coluna neutra para pessoas que têm hernia discal, que estão com algum sintoma, é algo que não traz sintoma, é algo que fica mais tranquilo, assim, mais confortável. Beleza. Certo? Então, basicamente é isso, galera. Então, toda quarta-feira a gente vai vir, eu e a Bá aqui, falar sobre alguma articulação em específico. Então, é tão importante a gente pensar sobre isso e pensar um pouco fora da caixa. Eu sei o quanto vocês gostam de falar sobre movimento ginástico só que assim, a gente tem que pensar que primeiro a gente tem que cuidar da saúde do nosso aluno. Primeira coisa, tem que estar seguro para o nosso aluno. Se não está seguro para o nosso aluno, se ele está fazendo algo para compensar, isso vai acabar, ele não vai conseguir chegar no objetivo dele de fazer o movimento em si, por exemplo. Beleza? Exatamente. Muito bom. Bom, galera, valeu, muito obrigada. Obrigada, gente. Fechou.